Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de Mecânica Quântica. Meu nome é Matheus Lima, sou professor da Unifespa. Essa é uma atividade do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. E hoje nós vamos continuar com a primeira parte do nosso curso, que é o Advento da Mecânica Quântica. O tema da videoaula de hoje é efeito fotoelétrico. Podemos começar já enunciando o que é o efeito fotoelétrico. É a emissão de elétrons por um material, geralmente uma superfície metálica, devido à incidência de radiação eletromagnética, como é o caso da luz, sobre esse material. Aqui eu tenho uma ilustração de como ocorre esse efeito. Você tem uma radiação incidente que atinge o material, vai interagir com os átomos desse material, que a gente vai descrever adiante como é que se dá esse tipo de interação e quais as características, e elétrons são ejetados desse material. O efeito fotoelétrico ele não é exclusivo de superfícies metálicas, é que geralmente ele foi inicialmente descrito para superfícies metálicas, mas há outros materiais em si, de maneira geral, podem manifestar esse efeito. Vou começar falando um pouco sobre os antecedentes históricos relacionados ao efeito fotoelétrico. Em 1839, o Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico. Esse é um fenômeno físico-químico que resulta na geração de voltagem e corrente elétrica em um material após a exposição à luz. O que o Becquerel fazia era trabalhar com reações de óxido-redução. Basicamente, esse fenômeno ele relaciona um sistema onde ocorre eletrólise. A exposição à luz gerava uma reação química de eletrólise e ocorria a oxirredução lá nas soluções que ele estava trabalhando. Muito parecido com o que ocorre nas pilhas eletrolíticas, com soluções eletrolíticas. Esse efeito ele manifestou uma forte relação entre a radiação e as propriedades eletrônicas dos materiais. Continuando, em 1873, Willoughby Smith descobriu a fotocondutividade. Esse é um fenômeno óptico e elétrico em que um material se torna mais eletricamente condutor devido à absorção de radiação eletromagnética. Smith era um engenheiro eletricista que estava trabalhando com cabos telegráficos submarinos. Então ele estava pesquisando qual era a melhor solução para desenvolver um cabo que tivesse menos perda de sinal e tudo mais. E ele descobriu, meio que por acaso, que a parte do cabo dele, que era iluminada, ele colocou uma superfície aqui, o cabo de prata, por onde passava o sinal, coberto por uma superfície de selênio. E ele observou que a parte do cabo que era exposta à luz aumentava a condutividade desse material. Então essa foi a descoberta da fotocondutividade. Então, nós passamos aos experimentos de Hertz, principalmente aqueles ocorridos entre os anos de 1887 e 88. Hertz estava tentando verificar a existência das ondas eletromagnéticas que surgem da teoria de Maxwell. A partir das equações de Maxwell, a solução das equações de Maxwell é uma equação do tipo de onda, então uma onda eletromagnética. E as equações, o primeiro trabalho de Maxwell, se não me engano, é de 1863. E aí, logo depois, nessa época aqui, havia um prêmio, já há quase 12 anos, tinha um prêmio para quem conseguisse provar as ondas eletromagnéticas. Acredito que não foi só por isso que o Hertz foi motivado, né? Mas ele construiu um dispositivo onde havia duas esferas de bronze próximas. Essas esferas eram conectadas a uma bobina de indução que produzia uma alta tensão elétrica. Com isso, era produzida uma faísca entre as esferas. Um receptor, que consistia em uma espira aberta e também com duas pequenas esferas de bronze, foi colocado a uma certa distância. Quando o Hertz produziu faíscas pelo dispositivo principal, o receptor também passou a emitir faíscas. Aqui tem uma ilustração dos dois dispositivos. Você tem o emissor de ondas eletromagnéticas e o receptor. Aqui as bobinas geravam indução nessas esferas e aqui você tinha uma faísca. A faísca que ocorria aqui, essa centelha, se propagava através do espaço e induzia
uma centelha aqui nessa espira que estava aberta. Então, o Hertz, buscando comprovar que a natureza da luz, da radiação eletromagnética, é que ela se propagava através de ondas, ele acabou meio que tropeçando num outro fenômeno, que foi a observação do efeito fotoelétrico. Ocorreu o seguinte: o Hertz ele observou que ao colocar o receptor em uma caixa escura, o comprimento da faísca diminuía quando era introduzido um anteparo de vidro entre o emissor e o receptor. Basicamente, o que o Hertz queria, para poder visualizar melhor o efeito, ele colocou esse receptor aqui numa caixa, porque tinha que manter escuro. A luz ambiente interferia na visualização do fenômeno. Então ele queria deixar o receptor num ambiente escuro para ele poder observar melhor a faísca que saía daqui. Opa, desculpa. Ele queria observar essa faísca aqui que surgiu entre os dois terminais. Acontece que quando ele colocava essa caixa escura, ele precisava ver. Então ele introduziu uma janelinha de vidro para poder observar o que estava acontecendo lá dentro. Só que quando ele colocava essa janelinha de vidro entre aqui o emissor de ondas eletromagnéticas e o receptor, ele observava que a intensidade dessa faísca diminuía. Então aqui, quando tinha o anteparo de vidro, diminuía a intensidade, o comprimento desse arco elétrico, ficava menorzinho. Então, ele percebeu que ao substituir esse anteparo de vidro por um de quartzo, não era observada diminuição no comprimento da faísca. Então, qual é a conclusão que ele chegou? Que o vidro absorvia a radiação ultravioleta gerada aqui pelo emissor e por isso essa radiação não conseguia produzir aqui uma faísca com um comprimento tão grande quando não ocorresse a situação. Ele comparando o quartzo com o vidro, ele viu que o quartzo não absorvia radiação ultravioleta. Então ele associou que a produção de uma faísca maior aqui, com comprimento maior, estava relacionada, essa faísca quando tinha o elemento de quartzo aqui ter um comprimento maior, estava relacionada ao fato da radiação ultravioleta que foi gerada pelo emissor chegar quase que completamente no emissor, pois ela não era absorvida aqui pelo anteparo de quartzo. E é interessante observar que o Hertz ele meio que tropeçou nessa observação em 1887, mas ele viu que não era algo trivial. Tanto é que ele se debruçou por mais de 6 meses para tentar entender esse efeito aqui. Só depois, em 1888, que ele publicou os seus resultados, comprovando a existência das ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, lá em 1863. Aí os historiadores ficam... No geral, Hertz é atribuído a Hertz a descoberta do efeito fotoelétrico. Mas há livros didáticos que colocam ou o Becquerel ou o Smith também como sendo os descobridores do efeito fotoelétrico. Embora nas fontes que eu consultei é bem específico o papel do Hertz como associar a produção de faíscas à radiação, no caso nos eletrodos aqui metálicos, quando eles são expostos à radiação ultravioleta. Mas embora ele tenha observado, ele não caracterizou esse efeito. Aqui é só para ter uma ideia. Ali eu coloquei bem simplificado como é que é a geometria do Hertz, mas para vocês terem uma ideia de num laboratório experimental as coisas são bem diferentes. Aqui o setup aqui, a configuração do experimento do Hertz tinha mais de 32 componentes aqui aqui a gente consegue observar as esferas
de bronze dele, que ele utilizava. Aqui a bobina de indução, que era onde tinha a bobina de indução, os capacitores, né, que eram as garrafas de Leyden, tudo mais. E aí isso era gerado e ao receptor ficava a uma certa distância. E lá ele via como é que ocorria essa faísca lá. Só que para poder visualizar ele precisava colocar isso numa câmara escura. Então vou falar um pouco agora sobre as investigações sobre o efeito Hertz. É esse efeito que ficou conhecido a priori por Hertz porque ele documentou essa questão, né? Então era foi primeiramente atribuído a ele esse efeito. Logo um ano depois dessa descoberta do Hertz, o Holowitz, que foi seu assistente, produziu também essas centelhas utilizando radiação ultravioleta, só que ao invés de utilizar mesma configuração do Hertz, ele utilizou um eletroscópio, e onde ele trocou um eletrodo desse eletroscópio, substituiu por um eletrodo de zinco. E aí ele fez algumas constatações, que ao incidir radiação ultravioleta nesse eletrodo, poderiam acontecer três possibilidades. O que aconteceria com essa placa de zinco? Bem, se inicialmente o eletroscópio estivesse descarregado, como é que ele verificava? Aqui estão as hastes metálicas do eletroscópio. Então elas têm uma posição inicial de equilíbrio. Quando há algum tipo de eletrização no eletrodo, a distância entre essas folhas aqui aumentam ou diminuem, dependendo do que está acontecendo no experimento. Se você está carregando ou descarregando esse eletrodo. Ele observou o seguinte, que quando incidia radiação ultravioleta nesse eletrodo de zinco, essa placa de zinco ela poderia se tornar descarregada se inicialmente o eletrodo de zinco tivesse carregado negativamente. Então, se tivesse carregado negativamente, ao incidir radiação ultravioleta, descarregava o eletroscópio. Ele observou também que poderia ocorrer que essa placa de zinco, o eletrodo de zinco, ficasse carregado positivamente, se inicialmente não estivesse carregado. Então, se o eletroscópio estivesse descarregado, com as suas folhas aqui na posição de equilíbrio, ao incidir radiação ultravioleta, acontecia o carregamento desse eletroscópio. Ou então, poderia ocorrer que esse eletroscópio, se ele inicialmente já tivesse carregado positivamente, se tornava mais positivo ainda. Então, dessas observações, ele concluiu que algumas partículas carregadas negativamente foram emitidas pela placa de zinco quando exposta à luz ultravioleta. Expondo aqui o eletrodo da radiação ultravioleta, ocorria a emissão de partículas negativas a partir desse eletrodo. Isso é uma constatação feita em 1888, logo após a publicação dos resultados do Hertz. Em 1888, a gente tem a origem do nome efeito fotoelétrico. Como eu falei anteriormente, era chamado de vários fenômenos. No caso específico, quando se tratava de radiação ultravioleta incidindo em materiais metálicos, chamado de efeito Hertz. Mas quem cunhou o termo efeito fotoelétrico foi o Righi, um italiano, e ele estava tentando caracterizar as ondas hertzianas, que são ondas descritas por Hertz em 1888, também nesse mesmo ano, e são ondas que estão na faixa ali de frequência de microondas. Ele utilizou um transmissor e um detector aqui de centelha, uma adaptação daquele do Hertz. Aqui está uma réplica em menor escala do que ele utilizou. E trabalhou com comprimentos de ondas distintos, ali em 20, 7,5 e 2,5 centímetros, que correspondem às frequências de 1,5, 4 e 12 GHz. E aí ele demonstrou, como ele queria caracterizar que era um fenômeno ondulatório, então todo fenômeno ondulatório pode ocorrer refração, difração, polarização. Então ele utilizou aqui uma grade de difração e conseguiu provar que essas emissões que o Hertz descreveu realmente eram ondas, tinham comportamentos ondulatórios. E aí entra
ao trabalho que ele fez, a parte do trabalho onde ele cunha o termo efeito fotoelétrico. Ele percebeu que quando dois eletrodos eram expostos a uma radiação ultravioleta, eles atuavam com o que ele chamou de par voltaico, ou seja, quando esses eletrodos metálicos eram submetidos à radiação ultravioleta, ocorria uma faísca, uma centelha entre esses eletrodos, que ele chamou de par voltaico. Então, esse fenômeno, quando ocorre esse par voltaico, devido à presença de radiação ultravioleta, ele chamou de efeito fotoelétrico. Entre 1888 e 1892, o Stoletov publicou, se eu não me engano, 6 artigos que tratavam dessa questão do efeito fotoelétrico. E ele publicou o que a gente conhece como primeira lei do efeito fotoelétrico. A partir de seus trabalhos, ele descobriu uma proporcionalidade direta entre a intensidade da radiação e a corrente fotoelétrica induzida lá nos terminais. Isso é conhecido como lei de Stoletov. A proporcionalidade entre a intensidade da radiação incidente e a corrente fotoinduzida no receptor. Ele mediu a dependência da intensidade da corrente fotoelétrica com a pressão de um gás. Ele utilizou o que a gente chama de tubo de Crookes, que é uma ampola com um gás pressurizado lá, e ele encontrou a existência de uma pressão desse gás que seria ideal, que correspondia a uma fotocorrente máxima. Esta propriedade depois foi utilizada para a criação de células solares. Em 1899, o Thomson ele chegou à conclusão de que a corrente fotoelétrica é formada por elétrons. Pode parecer até redundância falando agora, né, que essa corrente fotoelétrica que ocorria entre os dois eletrodos no receptor, você tinha aqui um emissor de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eram emitidas e se propagavam no espaço. Aqui você tinha o esquema, por exemplo, do Hertz, onde você tinha uma espira aberta. Então, o que ele caracterizou foi essa corrente que é induzida aqui e gera através, que a gente observa através da centelha, é formada por elétrons. Isso é claro, né? Se chama corrente fotoelétrica. Mas esse é o nome que a gente dá agora, moderno, né? Na época era só uma corrente induzida nos terminais. Como é que ele observou isso? Ele fez uma adaptação no tubo de Crookes, que era utilizado pelo modelo, né, utilizado pelo Stoletov. Então ele colocou uma placa de metal, um cátodo nesse tubo e expôs a radiação de alta frequência. Eu não identifiquei qual, mas provavelmente ultravioleta também. Ele deduziu que as partículas ejetadas da placa eram da mesma natureza que os raios catódicos que ele tinha analisado em 1897. E aqueles raios catódicos, que eram raios que tinham, chama-se raios catódicos porque eles eram negativos. Nada mais é que era o fluxo de elétrons. Eu acho que eu comentei na outra aula que, por exemplo, o trabalho ele pegava o tubo de Crookes adaptado lá, né, que é tubo de raios catódicos, inseriu uma placa lá, um eletrodo, e ao inserir radiação nesse eletrodo, essa radiação, no caso aqui de alta frequência, que pode ser ultravioleta, ao inserir radiação nessa placa, era emitido um fluxo, um feixe de radiação. E o que o Thomson fez? Ele colocou um campo elétrico, por exemplo, introduziu um ímã de um lado gerou um campo elétrico, um polo positivo, aí aqui no outro pode estar lá passando por trás, que estabelecia uma diferença de potencial. Então aqui a gente poderia ter um polo negativo que gerando um campo elétrico aqui e um polo positivo. Então a gente tem um campo elétrico aqui nos terminais que atravessa a ampola dele lá.
E ele observou que esse feixe que era emitido a partir do cátodo lá, ele se curvava em direção ao polo positivo. Então, utilizando aqui o eletromagnetismo clássico, a gente sabe que se esse feixe está se curvando em direção ao positivo é porque ele é formado um feixe negativo. Então, esse raio catódico é o fluxo de elétrons aqui. E ele verificou em 1899 que a corrente induzida entre os terminais lá da minha espira receptora, que o Hertz tinha caracterizado lá, tinha visualizado esse efeito, nada mais é do que raios catódicos, ou seja, essa corrente induzida é formada por elétrons. Eu vou falar um pouco sobre a teoria clássica do efeito fotoelétrico. Um outro ex-assistente do Hertz, que trabalhou diretamente com a descoberta das ondas eletromagnéticas, foi o Philippe Lenard. Em 1900, claro, desde 1880 e alguma coisa, ele já estava trabalhando com essa questão das ondas eletromagnéticas. Mas no ano de 1902 ele publicou os trabalhos onde ocorria uma caracterização extensiva do efeito fotoelétrico. E por conta disso ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1905. Ele fez essa caracterização experimental utilizando também um tubo de raios catódicos, só que ele fez uma modificação que a configuração do sistema dele é parecida com o que está ilustrado aqui. Você tem essa ampola de vácuo, onde você tem eletrodos formados por placas metálicas, e esses eletrodos estão submetidos a uma voltagem no sistema. Você pode colocar uma voltagem nesse sistema. Esse é o modelo de experimento que a gente considera moderno, né? Até então não era trabalhando apenas com eletroscópios e tudo mais. Aqui você conseguiria, nessa configuração, ele conseguiu caracterizar várias propriedades do efeito fotoelétrico, onde ele tinha uma janela aqui por onde ele conseguia inserir a radiação incidente, acertava os eletrodos e eram emitidos fóton-elétrons, o que a gente chama hoje de fóton-elétrons desse material, que era coletados pela outra placa. Aqui no caso, se estiver nessa configuração de diferença de potencial, aqui eu tenho o cátodo negativo, aqui eu tenho o ânodo positivo, que era emitido por uma placa, coletado pela outra, e quando eles passavam aqui, esses fóton-elétrons geravam uma corrente elétrica no circuito, que a gente chama de fotocorrente, e eram detectados aqui por um amperímetro. Quais eram os principais resultados das observações do Lenard? Primeiro é que ele viu que a ocorrência da emissão de elétrons não depende da intensidade da radiação incidente. A emissão de fóton-elétrons da placa do cátodo não dependia da intensidade da radiação incidente. A incidência dessa radiação, quando ocorria com uma certa frequência, é que provocava a liberação instantânea, vou grifar aqui que é para a liberação instantânea de fóton-elétrons. Então não era qualquer radiação, é quando essa radiação incidente tinha uma certa frequência, liberava instantaneamente fóton-elétrons lá do cátodo. E essa fotocorrente gerada pelo fluxo de fóton-elétrons do cátodo para o ânodo lá no circuito que ele montou, a fotocorrente sim era proporcional à intensidade da radiação incidente. Quando você tinha essa radiação incidente, tinha uma certa frequência, e a contravoltagem, que ele tinha uma bateria lá que fornecia uma diferença de potencial para o sistema, que ele chamou de contravoltagem. A gente também conhece como potencial de frenagem. Quando você incidia uma certa radiação com uma certa frequência e a voltagem do sistema era mantida constante, era observado que a fotocorrente gerada pelos fóton-elétrons no circuito era proporcional à intensidade da radiação incidente. Ele também observou que existia um limiar de frequência abaixo do qual não há emissão de elétrons. Quando a radiação incidente tem uma certa frequência, poderia ocorrer o efeito fotoelétrico.
Então, conforme ele ia abaixando essa frequência, ele chegava numa frequência, nesse limiar, onde parava de ser emitidos elétrons do cátodo. Essa frequência, onde cessava a emissão de elétrons, é chamada de frequência de corte. Ele também observou que para uma determinada frequência de radiação incidente, o potencial de corte independe da intensidade dessa radiação. Potencial de corte, para quando essa radiação incidente está com a frequência fixa lá, você não está variando. Então, de repente, tem uma radiação que a gente chama de monocromática, com uma frequência bem definida. Você não está lá, não tem um espectro de frequências incidindo lá no seu cátodo. Bem, ele também observou que a energia cinética máxima dos fóton-elétrons não variava com a intensidade da radiação. Você poderia vir aqui na configuração dele e tanto faz, por exemplo, ligar uma lanterna de um certo comprimento de onda, que é equivalente a uma frequência, ligar uma ou ligar 10 lanternas, ou seja, mudar a intensidade da radiação que atingia a placa de metal, não interferia na energia cinética máxima dos elétrons, ou seja, na velocidade máxima com que eles eram emitidos. A intensidade não influenciava a energia cinética máxima de emissão desses fóton-elétrons aqui do cátodo. Bem, ele também obteve curvas analisando a fotocorrente com relação à voltagem do sistema, ou a contravoltagem, depende do sentido dessa voltagem aqui. Ele observou que, para uma dada frequência e intensidade da radiação incidente, a fotocorrente permanece constante quando a voltagem é positiva. Nesse sistema aqui, eu estou colocando uma voltagem, eu estou chamando de positiva nesse sistema. Aqui, quando essa voltagem é positiva, e para uma dada frequência, desculpa aqui o erro de português, para uma dada frequência e uma certa intensidade, mantendo a intensidade e a frequência da radiação incidente constante, a fotocorrente medida aqui pelo amperímetro, ela era constante também. Aqui a gente pode verificar, para uma dada intensidade e essa radiação incidente também tem uma certa frequência fixa, você pode aumentar o quanto for aqui essa voltagem no sistema, que a corrente elétrica, que é a fotocorrente, permanece constante, que é também conhecida como corrente de saturação. Agora, se você invertesse a polaridade, você tinha uma chave seletora lá no sistema dele, que ele invertia a polaridade da voltagem no sistema. Então aqui agora, na segunda situação, você inverteu a sua polaridade. Vou até mudar as cores aqui, deixa eu ver se aqui agora é o positivo, negativo. Então esse lado aqui agora é o comum. Ele ligou a chave seletora do circuito dele e inverteu a polaridade aqui da voltagem que está submetida aos eletrodos aqui das placas metálicas. Quando ele invertia a polaridade, ele observou que os elétrons que eram arrancados da placa de metal devido à radiação incidente começavam a diminuir a fotocorrente registrada no sistema conforme você ia aumentando o módulo dessa intensidade aqui, mas agora com a polaridade invertida. Acontece que essa polaridade invertida, lembra que os fóton-elétrons emitidos, os elétrons, desde do Thomson lá, os raios catódicos, porque eles são negativos. Então, por repulsão coulombiana, agora, os elétrons que são emitidos daqui, eles são freados por causa da repulsão coulombiana. Esses elétrons com carga negativa, indo em direção ao polo negativo, então eles eram freados. E o que acontecia com a corrente? Conforme você vai aumentando o módulo, mas agora com a polaridade invertida, a corrente vai diminuindo, 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 até que tem
com essa polaridade invertida e você vai aumentando a magnitude da voltagem do sistema, que agora é contra-voltagem, porque está no sentido contrário, esses elétrons não alcançavam mais aqui o potencial aqui elétrico, a intensidade dele é tão grande que a repulsão coulombiana não deixava mais esses elétrons que foram ejetados pela placa aqui alcançar, serem coletados pela outra e gerar uma corrente que era detectada aqui pelo amperímetro. Então esses elétrons eles já faziam a volta em direção à placa de onde eles foram ejetados. E aí nós temos que essa voltagem relacionada com quando você não tem mais fotocorrente no sistema, essa é chamada de o potencial de corte. Esse potencial de corte, ele depende da frequência da radiação incidente. Dependendo da radiação incidente, isso ele constatou. Nem todas essas constatações ele explicava. Então tinha teoria na época para explicar, né? Vamos verificar isso mais adiante. Mas ele constatou que, dependendo da radiação incidente, esse potencial de corte aqui poderia ser maior ou menor. Esse ponto poderia estar aqui ou poderia estar mais para cá ou para cá, dependendo da frequência da radiação incidente. Ele também observou o seguinte: fazendo o balanço energético aqui, ele verificava que, ora, vê qual a conservação da energia no seu sistema. Ao verificar isso, ele percebeu que a variação da energia cinética dos elétrons tinha que ser igual à variação da energia potencial do sistema. Energia cinética, meio de mv ao quadrado. Quando você atingia essa contravoltagem que cortava a fotocorrente, ou seja, você tinha um potencial de corte V0, então os elétrons saíam, eram ejetados com a velocidade, ou seja, a energia cinética inicial com a velocidade máxima, mas eles não chegavam. Então se eu estabelecer aqui entre os dois pontos, mais de A e esse de B, e fazer a conservação da energia, a energia cinética final é zero. Os elétrons não alcançam aqui. Em compensação, a gente tem a variação de energia potencial dado se a energia potencial é a carga do elétron vezes o potencial, no caso o potencial de corte. E aí ele pôde relacionar a velocidade dos elétrons com o potencial de corte. E ele também verificou que se a intensidade for duplicada da radiação incidente, se a intensidade for duplicada, o aspecto da curva da fotocorrente não muda. Ou seja, se a radiação incidente passa de I para 2I, você dobrou, você vai dobrar a sua corrente de saturação. Mas o perfil dela constante, conforme você varia o potencial positivamente, não muda. Aqui a minha corrente de saturação na segunda situação. Só muda o perfil da curva a partir do momento que eu inverto a polaridade do potencial aqui. A partir do momento que eu inverto polaridade aqui no meu circuito, mudo aqui a polaridade da fonte, aí sim eu começo a diminuir a fotocorrente emitida no sistema. Vamos falar sobre algumas características das ondas eletromagnéticas agora. Aqui eu estou considerando um modelo bem simples. E o que são essas ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas são caracterizadas por campos elétricos e magnéticos oscilando e se propagando no espaço. Por simplicidade aqui, eu estou considerando que o campo elétrico está oscilando no eixo X e o campo magnético no eixo Y. Aqui eles formam um ângulo de 90 graus entre si aqui. Eles vão oscilando nessas direções, mas a direção de propagação da onda está aqui no eixo Z. Essa é a direção de propagação. A onda se propaga com uma certa velocidade aqui na direção Z. E lá, a partir do eletromagnetismo clássico, lá posto
pelas equações de Maxwell, eu posso calcular qual é a intensidade dessa onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, a intensidade dela é calculada pelo valor médio do vetor de Point. O vetor de Point é dado pelo produto vetorial dos campos elétrico e magnético, dividido pela permeabilidade magnética do meio. E esse vetor de Point está aqui apontando no sentido da direção de propagação da onda eletromagnética. Se a gente observar, qual é a unidade dessa intensidade da onda eletromagnética? Ora, se é uma média ali, né, valor médio do vetor de Point, vai dar uma energia média dividido por área por tempo. A gente já viu isso aqui na aula passada. Energia por área e tempo, isso aqui é uma densidade de energia. Se você quiser colocar energia sobre tempo, isso aqui dá potência. Potência sobre área. Por simplicidade, mas sem perder generalidade, eu vou considerar que esse campo elétrico aqui é uma função na direção I. Ou seja, aqui o meu versor na direção X aqui, que é o meu I chapéu. E das equações de Maxwell, a gente sabe que o campo magnético ele é proporcional ao campo elétrico. Então eu vou escrever aqui o meu campo magnético como sendo essa função que define o campo elétrico dividido pela velocidade de propagação, no caso a velocidade da luz, mas está oscilando na direção J, chapéu, estou chamando aqui. São os versores da base, né? Ao substituir os valores do campo elétrico e campo magnético, então aqui eu calculo quem é o meu vetor de Point. O vetor de Point vai ficar dado em termos do produto vetorial de I e J. Então, aqui se você tem I, J chapéu, o outro é o K chapéu, que está na direção Z. Então, tiro o produto vetorial, aqui vai dar K chapéu, ou seja, está na direção Z. Por isso que o vetor de Point está na direção de propagação da onda eletromagnética. Agora eu posso calcular qual é a intensidade da minha onda eletromagnética. Você vai tirar o valor médio. Quando você substituir lá, como é que eu tiro? Só que isso aqui é do módulo, né? Como é que eu tiro o módulo do vetor? Leva todo mundo ao quadrado, tira a raiz. Você vai encontrar que a sua intensidade, a intensidade dessa onda eletromagnética, vai ser dada aqui por duas constantes, multiplicando a velocidade da luz e a permissividade elétrica do meio, e o valor médio dessa função campo elétrico aqui. Aqui eu estava em termos da velocidade da luz e da permeabilidade magnética, mas eu utilizei uma relação bastante conhecida das equações de onda. Aqui eu posso relacionar a velocidade da luz como sendo 1 sobre a raiz de μ0 ε0, permeabilidade magnética vezes permissividade elétrica. Por simplicidade, eu vou considerar que esse campo elétrico pode ser dado por uma função harmônica aqui. Então, a solução por simplicidade, eu vou considerar que esse campo elétrico, essa função do campo elétrico é uma onda plana. Então, eu vou considerar aqui que é igual esse campo elétrico é dado por uma certa amplitude vezes o seno do número de onda vezes a posição na direção Z, porque a gente observa que embora a variação do campo elétrico esteja na direção X, cada ponto depende, a amplitude na direção X depende da direção Z. Então, por isso que eu tenho aqui uma amplitude e um seno, que depende um termo da posição na direção Z, menos ômega-t. Ômega é a frequência angular dessa onda. π vezes a frequência linear, νi. Quando eu substituir aqui essa função, eu uso lá o teorema do valor médio, que a gente aprende lá no primeiro mês do curso de cálculo 1. E aí eu vou substituir isso aqui ao quadrado, vai ficar E ao quadrado.
E qual é o teorema do valor médio? Você utiliza lá a integral da função, vai dar seno quadrado, né? Do seno quadrado em um período de oscilação, dá meio. Então aqui eu tenho a intensidade de uma onda eletromagnética dependendo diretamente da amplitude dessa onda. Esse é um resultado clássico, né? Agora eu estou chamando de clássico porque depois eu vou falar sobre os aspectos quânticos. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é que utilizando o eletromagnetismo conhecido na época, não era intuitivo associar a intensidade de uma onda eletromagnética com a frequência dela. Era intuitivo associar com a amplitude. Talvez por isso o Lenard, quando foi analisar o sistema dele, a configuração dele, ele não verificou diretamente como a energia cinética dos elétrons emitidos pela placa variava com a frequência da radiação. Ele estava buscando verificar isso com a intensidade da radiação. Ele falou, olha, não varia com a intensidade, mas ele não se deu o trabalho inicialmente de analisar se variava com a frequência da radiação, porque classicamente ele já esperava que, olha, não varia com a frequência, varia com a amplitude. Então, se você tivesse uma onda com a frequência bem alta, mas com a amplitude baixa, ele esperaria que a intensidade fosse maior, né? Cálculo clássico. Se você tivesse uma onda com frequência menor, mas amplitude mais alta. Então, ele esperava que essa relação aqui fosse determinante para analisar as características dos elétrons emitidos, dos fóton-elétrons emitidos pelo cátodo, na configuração dele. Aqui a gente pode analisar agora, à luz da teoria clássica, qual é o tempo para arrancar o elétron do material. Se a gente for nessa equação bem aqui, onde eu tenho que a intensidade é a energia sobre área e tempo, eu vou só inverter o tempo e dividir pela intensidade. Fazendo isso, agora eu vou dar um exemplo numérico só para fazer uma estimativa. Vamos considerar, por exemplo, que a gente tem aí uma superfície, uma placa de potássio, formada por uma placa metálica formada por átomos de potássio. Ao incidir radiação nessa placa, a gente vai ter a emissão de elétrons dessa placa. Agora vamos considerar o seguinte, que esse elétron ele está ligado aos átomos de potássio. Se ele está ligado, ele tem uma certa energia de ligação. Essa energia de ligação, no caso do potássio, ela é bem baixa. Aqui 3,4 vezes 10 a menos 19 Joule. Isso é aproximadamente 2,1 elétron-volts. Ou seja, é uma energia muito baixa, ou seja, é muito fácil arrancar elétrons dessa placa aqui. Vamos supor que a intensidade da radiação incidente seja 1 watt por metro quadrado, para facilitar as contas. E que ao incidir a gente vai ter que ver a área. Esse elétron está preso no átomo de potássio e esse átomo tem uma certa área. A área, vou considerar aqui que seja circular, a área de interação da radiação incidente com o átomo lá, πr ao quadrado. Quem é esse raio? É o raio atômico. Esse raio atômico é da ordem de 10 a menos 10 metros. Então, calculo aqui. Se eu substituir esses valores bem aqui, é fácil mostrar que esse intervalo de tempo ΔT necessário para arrancar esse elétron aqui é quase 10 segundos. Só que aqui a gente tem uma contradição.
a gente acabou de mostrar. Opa, desculpa. Eu apresentei nos slides anteriores que a emissão, se a frequência, para uma dada frequência seja adequada, a emissão dos fótons elétrons é instantânea. Então, não pode ocorrer um intervalo de tempo gigante desse aqui. 10 segundos aqui é um intervalo absurdo para ocorrer o efeito fotoelétrico. E Lenard verificou isso e falou, olha, tem alguma inconsistência aqui com o efeito fotoelétrico. Aquela coisa, né? Lenard verificou que algo de errado não pode estar certo. E o que é que poderia estar errado? Ele levantou 3 hipóteses. Olha, ele não chamou de clássico, né? A gente que conhece hoje como eletromagnetismo clássico. Mas o que ele falou, olha, a noção de radiação eletromagnética pode estar errado. Pode ser que o que a gente pensa que é radiação eletromagnética, difrata, reflete, polariza, pode não ser isso. Pode ter outras coisas envolvidas aqui que a gente ainda não sabe. Outra coisa que ele conjecturou, pode ter algum erro nos experimentos. A terceira hipótese dele era que o efeito fotoelétrico é um processo, aqui na verdade que é um processo, não é um processo de transmissão de energia. Aqui eu errei, gente. A hipótese dele, o que poderia, tudo bem, agora eu compreendi. É que uma dessas 3 coisas aqui estão erradas. A priori ele conjecturou que o efeito fotoelétrico é um processo de transmissão de energia da radiação incidente para os elétrons que são emitidos da placa. Só que uma dessas 3 coisas aqui, se alguma delas estiver errada, corrige esse problema. Ele pode vir aqui e verificar se tem alguma coisa faltando e ele consegue arrumar esse cálculo aqui para esse intervalo de tempo ser quase que instantâneo. Então, o problema da teoria pode ser resolvido por qualquer uma dessas coisas. Porém, ele tinha participado da descoberta e caracterização da radiação eletromagnética como sendo uma onda, enquanto assistente do Hertz. Então, para ele, isso aqui está mais que certo. Falou, não, tá tudo... opa, desculpa. Olha, não tem nada de errado com a noção de radiação clássica descrita pelas equações de Maxwell e sendo uma onda eletromagnética. Então, ele foi checar os experimentos. Viu o setup dele lá, as configurações, não tem nenhuma solda fria. Falou, não tem nada de errado com os experimentos. Então, sobrou para ele o quê? Descartar essa hipótese. Olha, isso aqui está errado. O efeito fotoelétrico não é um processo de transmissão de energia. Então, ele abdicou dessa hipótese inicial. Assim ele conseguiria resolver o problema. Mas para resolver o problema, ele teve que formular uma outra hipótese. Se não é um processo de transmissão de energia, ou seja, a radiação incidente atingindo o material, e aí a emissão de partículas desse material com uma certa velocidade, se não for isso aqui, então, se não está sendo transmitindo energia, o que é que está acontecendo? Então ele propôs essa hipótese do gatilho, onde o efeito fotoelétrico não envolve troca de energia. Esse gatilho ocorre da seguinte forma: a distribuição de energia dos fóton-elétrons não é determinada pela radiação incidente. Isso era uma hipótese dele. A radiação incidente não determina essa distribuição de elétrons aí do seu material. Mas quem determina a emissão de elétrons é uma estrutura interna dos átomos do material. Desse modo, um raio incidente de luz monocromática iria disparar o elétron. Entendeu? A radiação incidente ela não transmitia energia para o elétron. A energia que ele emite já estava lá. O que acontece é que essa radiação só faz disparar, é como se o elétron ele já estivesse lá
uma certa frequência. E essa frequência desse elétron, se ela for ressonante com a frequência do raio incidente, ele é emitido, é disparado, mas não porque é transmitido energia da radiação incidente para os átomos do material. Esses átomos já possuem, esses elétrons já possuem essa energia lá. E o que acontece é que a radiação incidente só é um gatilho para a emissão deles. Essa hipótese do gatilho ela perdurou até por volta de 1911, quando ocorreram os experimentos de ionização fotoinduzida. E até uma ironia, esses experimentos foram conduzidos pelo Lenard. Ele propôs essa hipótese e ele mesmo, junto com outro colaborador que agora eu não recordo o nome, verificou que não dava para ocorrer. Pegou esse modelo de tubo de raios catódicos, lá dentro com um gás, então colocou, vou considerar que aqui dentro você tem um cheio de partículas lá, tem um gás. Ele observou que quando você aquecia esse gás, ocorria a ionização desse gás. E depois que ocorria a ionização, ele incidia radiação nesse gás ionizado. E sempre era absorvida uma parte da energia. Então ele constata sempre, toda vez após uma ionização, ocorria uma absorção. Ele falou, então não pode ser esse efeito que não envolve troca de energia. Estou vendo aqui que toda vez que ocorre uma ionização, logo após ocorre uma absorção de parte da energia incidente, então está ocorrendo aqui uma troca de energia. Então essa é uma das ironias aí da história da ciência, né? Ele propôs e depois de quase 10 anos ele verificou que essa hipótese não era correta. Continuando. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria do Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Bem, em 1905, o Einstein publicou um artigo, o nome desse artigo, a tradução é Sobre um ponto de vista heurístico concernente à geração e transformação da luz, onde ele discute, em uma pequena parte desse artigo, o efeito fotoelétrico. Esse artigo foi publicado em março. 1905 foi o ano miraculoso para o Einstein. Ele publicou uma série de artigos que revolucionaram a física de uma maneira, acho que nunca antes vista. Revolucionou a questão da interação da radiação com a matéria, relatividade, calor específico, efeito fotoelétrico, fez contribuições muito significativas. No Drive lá da pasta do Google Drive eu vou colocar um artigo da Física na Escola que discute as contribuições dos 5 artigos que ele publicou nesse ano, que foram um marco fundamental para a física em diversas áreas. Nesse artigo de 1905, no 1º de março, em que ele publicou em março, ele estabelece que o efeito fotoelétrico é um processo de transmissão de energia. Então, isso é uma teoria, então ele postula isso e isso se contrapõe à teoria do gatilho do Lenard, né? Então, qual era a receita de bolo na época para se tratar problemas de interação de radiação com matéria? Desde o Wien, era analisar radiação em um volume fechado que estivesse em equilíbrio termodinâmico. Desde o Wien, é essa meio que a receita de bolo. Wien não, do Boltzmann, né? Desde o Boltzmann já para deduzir a lei de Stefan Boltzmann, considerou o cilindro em equilíbrio térmico, a radiação lá dentro. Então, o interessante aqui é que o Einstein utilizou argumentos estatísticos para analisar a radiação em equilíbrio térmico nesse volume. Então, ele propõe que a radiação consistia de um feixe de unidades localizadas de energia que ele chamou de quanta. Isso aqui é uma hipótese que ele faz de quantização da radiação quando esta está em equilíbrio térmico. E a radiação não era uma onda no sentido que hoje a gente chama de clássico. Ou seja, não é uma radiação que está espalhada no espaço.
ela se concentra em certas unidades localizadas, que ele chamou de quanta, né, do latim o plural de quantidades aí. E ele também conjecturou que um átomo recebia energia de apenas um quanto de radiação por vez. Não importa quantos tem naquele feixe de radiação. A interação com o átomo ocorre de um quanto de cada vez. Então, se a gente considerar uma radiação monocromática, ou seja, com comprimento de onda ou frequência bem definidas, a energia de cada quantum era dado de acordo com a expressão do Planck, que a energia é dado por a constante de Planck vezes a frequência dessa radiação. Aqui, desculpa. Ele também postulou o seguinte, que uma parte dessa energia do quantum de radiação incidente tinha que ser gasta para liberar o elétron do material. Era aqui que ele introduz o caráter de transmissão de energia, mas tem uma perda de energia também. Então a gente tem essa energia incidente, uma parte dela tinha que ser gasta para você ter o elétron sendo ejetado do material. Essa energia necessária para a liberação dos elétrons era ele chamou de função trabalho. E essa função trabalho depende da natureza das ligações entre os átomos e elétrons do material. Eu espero que fique mais clara a ilustração que eu coloquei no início, porque eu já coloquei lá de acordo com a definição que o Einstein dá para o efeito fotoelétrico. A radiação incidente interage com os átomos do material e ocorre a ejeção de elétrons a partir desse material. No caso aqui, geralmente é uma superfície metálica. Porém, essa radiação incidente, que pode ser a luz, quando eu digo luz, eu estou falando... Para mim, eu gosto de tratar a luz como sendo espectro visível. Quando é radiação de maneira geral, qualquer comprimento de onda, eu falo radiação eletromagnética. Geralmente, quando eu falo de luz, eu estou falando do comprimento de onda específico. Mas não é esse o caso que o Einstein colocou, né? Quando ele falou luz, ele falou que poderia ser qualquer radiação eletromagnética aqui. Essa radiação eletromagnética tem uma frequência característica, quando ela é monocromática. E essa radiação, ela não se move através do espaço como uma onda, no sentido clássico de teoria ondulatória. Ela se move como pacotes de onda localizados no espaço. A energia não está distribuída no espaço, ela está localizada nesses pontos. E esses pontos viajam aqui através do espaço, concentrando a energia associada à radiação, e eles interagem com os átomos do material, um de cada vez. Interage primeiro o pacote de energia aqui, o quantum, n igual a 1, aí depois vai o outro aqui, 1, 2, 3 e assim por diante. E uma parte para ocorrer a liberação de fóton-elétrons desse material, uma parte da radiação é gasta para poder desvencilhar esse elétron do átomo, porque esse elétron tem uma energia de ligação no átomo. Então, para romper essa ligação do elétron com o átomo, você vai gastar uma certa quantidade de energia. Essa certa quantidade de energia que você gasta é chamada de função trabalho e vai depender das características aqui do material. Dependendo do material, essa energia de ligação pode ser maior ou menor. É interessante observar que essa proposta de quantização da luz pelo Einstein, ela é diferente da proposta por Planck. Planck, quando ele vai estabelecer a radiação de corpo negro, ele considera lá um volume, eu apresentei na aula passada, um corpo
ou desculpa, uma cavidade em equilíbrio termodinâmico a certa temperatura e volume. E a radiação aqui dentro a gente tem aqui uma fonte de radiação, ela interage com os átomos das paredes dessa cavidade, de modo que os átomos da cavidade vão oscilar. Aqui ele está oscilando, o átomozinho. E como eu conheci dos osciladores de Planck. Esses osciladores têm a mesma frequência da radiação da cavidade. Então ele analisa a radiação emitida por esses osciladores. O que Planck fez como consequência lá desse sistema é que a radiação, o espectro de radiação emitido por esses osciladores é que era quantizado. Então a radiação quantizada de Planck, que surge como consequência do formalismo estatístico que ele emprega, da entropia nesse sistema, está associada à oscilação dos átomos da cavidade, que emitem e absorvem energia de maneira quantizada. A hipótese de Einstein é diferente. Ele já está propondo que a radiação que incide nesses átomos aqui é quantizada. Essa radiação é formada por pacotes de energias localizados espacialmente, que ele chamou de quantum de energia. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre o balanço energético num sistema como esse aqui proposto pelo Lenard. Nesse sistema, como é que o Einstein interpreta e analisa, por exemplo, o efeito fotoelétrico? Bem, os elétrons que têm uma carga de 1,6 aí vezes 10 a menos 19 coulombs, que são liberados do material, aqui, por exemplo, são liberados aqui do cátodo e são coletados pelo ânodo, serão parados por um potencial de corte. Se eles vão ser parados, então significa que é uma contravoltagem. Inverteu-se as polaridades e agora aqui você tem o negativo e aqui positivo. Então você inverte as polaridades e aumenta a magnitude dessa voltagem com as polaridades invertidas até que você para os elétrons aqui, a fotocorrente, ou seja, não chega mais elétrons aqui, eles saem e voltam para a placa coletora, ou emissora, desculpa. Voltam para a placa emissora, devido à radiação incidente aqui. Então eles são parados por um potencial de corte. Como é que ocorre isso? Ora, Lenard já tinha verificado. Olha, a variação de energia cinética do elétron está relacionada à energia potencial elétrica aqui do sistema. Então a energia cinética máxima do sistema é igual à energia potencial quando esse potencial é o potencial de corte aqui, que eu estou chamando de V0, ou seja, o valor do potencial que interrompe a passagem de elétrons aqui entre os dois terminais. Então não há mais fotocorrente no sistema registrado pelo amperímetro. Ok, isso era conhecido lá, o Lenard já tinha estabelecido essa parte. Só que o que o Einstein estabelece agora ele introduz a hipótese dele. Só que isso tem que ser igual à energia incidente, do fóton incidente, menos o que foi gasto para arrancar esse elétron, a função trabalho. Dessa maneira ele estabelece aqui meio da massa do elétron vezes a velocidade desse elétron ao quadrado, que é a velocidade máxima nessa situação, quando a gente considera o potencial de corte, é igual à energia desse quantum incidente, HNI, menos a função trabalho. Então, uma imagem pictórica do que está acontecendo com esses elétrons. Para ver emissão de elétrons, a radiação incidente tem que superar a função trabalho. Enquanto a radiação incidente não superar esse degrau
da função trabalho, dessa energia para poder arrancar. Os elétrons não são arrancados. Então, qual é a energia cinética dos elétrons? Enquanto tiver por aqui, ó, eu estou colocando uma radiação incidente aqui. Não dá, não dá. A partir do momento que eu coloco uma radiação incidente aqui do fóton incidente maior do que a função trabalho, opa, agora já dá para emitir elétrons, arrancar elétrons. E qual é a energia deles? Essa diferença aqui é gama menos a função trabalho. Aqui a energia dos elétrons emitidos, que é a energia. Ok. É interessante observar, ó, essa equação do efeito fotoelétrico aqui proposta por Einstein. Essa parte que relacionava a energia cinética máxima com a energia potencial de corte, ok, mas ele relacionou isso com a frequência da radiação incidente. Então aqui eu posso relacionar tanto o potencial de corte com a frequência da radiação incidente, quanto a velocidade máxima. Ó, é parecido aqui, mas esse aqui é um V, esse aqui é um Ni. A frequência com a velocidade dos elétrons ejetados da placa. Bem, na hipótese do Einstein, efeito fotoelétrico é um processo de transmissão de energia, e ele estabeleceu uma relação entre o potencial de frenagem e a frequência da radiação incidente. Lá do artigo dele, pensei aqui, e ele dizia o seguinte: deve ser, vou enfatizar aqui que ele falou deve ser uma função linear da frequência da luz incidente. Essa relação entre o potencial de frenagem, aqui ó, eu vou variando esse potencial, vou aumentando ele. Deve ter uma relação entre o potencial de frenagem, que até chega no potencial máximo aqui, que é o potencial de corte, com a frequência. Posso estabelecer essa relação. E deve ser uma função linear da frequência da luz incidente, quando plotada em coordenadas cartesianas, e sua inclinação deve ser independente da natureza da substância investigada. Pegando essa equação aqui, ó, vou analisar essa equação do efeito fotoelétrico aqui. Eu estou analisando aqui, isola quem é o potencial como função da energia aqui, no caso da energia do fóton incidente. Joga E dividindo dos dois lados. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, onde o potencial de corte é uma função linear da frequência. E aqui eu tenho o meu coeficiente aqui da curva. O coeficiente angular, aqui a inclinação da reta, H sobre E. Estou relacionando duas constantes, constante de Planck com a carga elementar do elétron. E aqui eu tenho a função trabalho e dividido pela carga elementar. Potencial parte de uma certa frequência de corte, que eu falei inicialmente, essa frequência de corte é a frequência a partir da qual começa a ocorrer o efeito fotoelétrico. Então tem essa relação entre o potencial e a frequência. Não é para qualquer frequência que ocorre o efeito fotoelétrico, que é o limiar de frequência que eu falei. E aqui dá para calcular o potencial, a função trabalho também por extrapolação, né? Se é uma reta, é só você estabelecer aqui a extensão. Vai dar lá embaixo do gráfico aqui que eu não coloquei, mas aí você consegue determinar quem é esse cara. Por exemplo, é só considerar a energia do fóton incidente igual a zero. A frequência aqui. Considera essa frequência igual a zero. Quem é a função trabalho? Menos aqui o potencial V0. Porque a função trabalho ela não depende da radiação incidente. Elas são características do material. Para cada material eu vou ter uma função trabalho diferente. Quem pode depender, de repente, da radiação incidente, que vamos verificar depois, é esse cara aqui. O potencial de corte. Falar um pouco sobre a falta de aceitação da hipótese quântica de Einstein na comunidade científica.
Quando Einstein publicou o seu trabalho em 1905, ele não, o pessoal tomou conhecimento, mas não botou crédito nas observações de Einstein. Não porque ele não fosse genial, que a gente sabe que ele é, né? Mas é que o próprio nome do artigo dele lá, ele, sobre um ponto de vista heurístico, sobre a interação da processo de geração e transmissão de radiação, acho que é isso, de luz. Quando a gente fala de heurístico, a gente está falando de um ponto de vista que não é partindo de primeiros princípios, no sentido que ele estava analisando os fatos. A partir dos, ele queria explicar os fatos. Então ele queria explicar o fenômeno em si a partir do que ele conhecia das observações. Então, ele estava sendo bem pragmático naquele sentido. Ele não havia uma teoria formal demonstrando a equação dele a partir de primeiros princípios. Então, olha, ele fez uma hipótese. Partindo daquela hipótese, ele chegou naquela conclusão. Então, um dos fatores que dificultou a aceitação é que a hipótese quântica da radiação, ela refutava a teoria ondulatória da luz. A teoria ondulatória que tinha sido bem estabelecida a partir das equações de Maxwell, verificada com vários experimentos, desde o do Hertz lá, tem muitos experimentos que comprovavam que a luz era uma onda. De repente, o Einstein faz uma hipótese de que essa hipótese quântica da radiação, olha, não tinha como tratar a radiação como sendo uma onda, porque o principal ponto que o pessoal questionava, como é que explica o fenômeno de interferência com essa hipótese quântica? Porque para duas ondas interferirem, colocar uma onda viajando no espaço, vem uma outra onda. O fenômeno de interferência era explicado justamente porque a onda está distribuída, a energia dela, no espaço. Então ela consegue interferir aqui. Então, a priori, na hipótese do Einstein, não era explicado esse tipo de coisa. Não tinha como explicar o fenômeno de interferência baseado nessa hipótese de que, olha, a onda vai se propagando num feixe, mas a energia dela está concentrada em certos pontos. Então, só se tivesse o encontro desses pontos é que ocorreria a interferência. O fato de como é que pode ser uma onda se a energia não está distribuída no espaço? Então, isso era uma coisa que entrava em conflito direto com a teoria ondulatória da luz, que hoje a gente chama de teoria clássica, né? Um outro ponto é que não havia suporte experimental para as predições de Einstein. Por isso que eram predições. Quando ele faz as suas hipóteses e levanta predições. Eu falo, olha, se a hipótese for correta, ele fez algumas previsões, como por exemplo a relação linear do potencial de corte com a frequência, que também poderia ser extrapolada para a relação linear da velocidade máxima dos elétrons emitidos com a frequência, ou seja, energia cinética máxima. Então, como não havia suporte experimental ainda, não tinha como dar ganho de causa ainda para a teoria do Einstein. Outra coisa, a hipótese do gatilho de Lenard, ela era hegemônica, até a falha lá em 1911 com os experimentos de ionização fotoinduzida lá. Então, era uma hipótese que o Lenard colocou que não resolvia o problema como um todo, porque essa hipótese dele também era muito vaga. Olha, não é um processo, ele dizia, o efeito fotoelétrico não é um processo de transmissão de energia, de troca de energia. O que ocorre é que a radiação incidente dispara a energia que está associada ao elétron lá no material. Mas era muito vaga também essa hipótese, era até difícil de contestar ela, pelo fato de ela ser vaga, que poderia ter outras interpretações nesse sentido. Mas todas foram nesse caminho de que, olha, tem algum grau de liberdade associado ao elétron lá no material que
faz com que ele entre em ressonância com a radiação incidente e seja emitido, mas não devido à radiação incidente, pela troca de energia. E mesmo depois que a hipótese do gatilho caiu por terra, a teoria de Einstein não foi, tudo bem, então já que a teoria de Einstein contrapõe a teoria de Lenard, visto que a de Lenard não foi comprovado que ela não é a mais satisfatória, vamos adotar a de Einstein. Não, porque haviam outras teorias, chamadas de teorias semiclássicas, que conseguiam explicar o efeito fotoelétrico sem a necessidade de quantização da matéria. Essas teorias semiclássicas elas eram baseadas em dois pontos. Elas eram focadas na estrutura da matéria, ou seja, semiclássica porque a radiação incidente era considerada do ponto de vista clássico. O que? Era uma onda eletromagnética. Era uma onda eletromagnética do ponto de vista clássico que interagia com uma placa metálica lá. Aqui é que era o foco da interação. Como é a estrutura atômica do material e como é que esses elétrons estão dispostos e ligados no material. Então aqui às vezes é que entrava o caráter inovador, em algumas teorias até envolvendo o caráter quântico aqui, nos mecanismos de absorção e emissão dessa energia. A partir do momento que, a partir de 1906, começaram a surgir experimentos que constatavam que a equação de Einstein para a descrição do efeito fotoelétrico era correta, que a energia, ou seja, que a energia cinética dos fotoelétrons ou o potencial de corte, eles variavam linearmente com a frequência da radiação incidente. Embora eles se adequassem com esses experimentos pudessem ser descritos matematicamente com a equação de Einstein, só isso não é suficiente para você comprovar uma teoria. Então, a teoria de Einstein é diferente da equação de Einstein, porque a teoria dele surge da hipótese quântica. E o fato de os experimentos meio que corroborarem a descrição através da equação dele, que equação? Essa equação aqui. Opa. Ou em termos da energia cinética ou em termos da energia potencial, mas sendo igual à energia incidente menos a função trabalho. O fato dos experimentos mostrarem que ela é a mais adequada para descrever os experimentos não era suficiente para comprovar a teoria dele, visto que a gente tinha teorias semiclássicas que algumas até conseguiam encontrar a mesma equação de Einstein, porém sem ter a necessidade de fazer a hipótese de quantização da energia incidente. A gente tem nomes famosos aí, nomes de peso, que trabalharam nessas teorias semiclássicas. Thomson, Sommerfeld, Lorentz, Debye. O próprio Planck, que é considerado o pai da mecânica quântica, da teoria quântica, e utilizou a hipótese de quantização da energia nos osciladores, não dava crédito para a teoria de Einstein. Pelo menos não até 1913. Então é interessante isso. E aqui eu coloquei o Millikan representando os experimentais, que ocorreram vários experimentos. Millikan trabalhou com os experimentos para verificar a linearidade da relação entre energia potencial e frequência, também para medir as relações do coeficiente angular, daquela que era duas constantes, H sobre E, cujo as medidas dele foram tão refinadas e reveladoras que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1923. Porém, por mais que ele conseguisse verificar as relações de Einstein, ele não concordava com a hipótese de quantização. Ele achava absurda essa hipótese. Pelo menos nos trabalhos que ele fez entre 1906 até 1916, os artigos dele sempre colocam, olha, o resultado é dado pela equação do Einstein.
Porém, a hipótese dele é absurda de que essa energia seja formada por pacotes localizados espacialmente de energia. Então ele considerava absurdo isso. Tanto é que até na citação do prêmio Nobel dele, ele continua falando sobre isso. E não poderia ser. Esse não era o caminho, né? Não é que não poderia, mas ele achava que não era esse o caminho. Ele só mudou de opinião. Onde é que mudou de opinião? Tem um fato que eu acabei encontrando num artigo bastante relevante. E na biografia dele, a biografia dele foi escrita em 1950, foi publicada. Ele já tinha 80 e poucos anos. E embora todos os trabalhos dele, entre 1906 e 16 e até as declarações dele até 1923, fossem de que a teoria de Einstein não correspondia à natureza, não era uma hipótese bem posta, visto que violava a teoria do eletromagnetismo clássico. Hoje a gente chama de clássico, né? Mas para ele era o que era correto. Só que na biografia dele de 1950 aparece um trecho onde ele diz que ele sempre acreditou na hipótese de quantização da energia e os trabalhos dele visavam confirmar as hipóteses e as predições de Einstein. Então ficou um pouco contraditório aí no final da vida dele, ele colocou, e por isso que os livros didáticos saem repetindo que os experimentos de Millikan foram para validar a teoria de Einstein. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a materialidade do quantum de energia. Ou seja, o quantum de energia, hoje a gente chama de fóton. Esse nome, fóton, foi introduzido, não coloquei aqui, mas foi por um químico americano em 1926. Foi introduzida essa nomenclatura, era o Gilbert Lewis. Ele desenvolveu uma teoria para explicar o modelo atômico que depois ela não foi adotada, mas o nome que ele colocou para descrever o quanto de energia como sendo fóton acabou pegando. Então, às vezes eu falo fóton, mas sendo meio anacrônico quando a gente ainda não estava explicando, quando eu estou explicando períodos anteriores a 1926, mas é a nomenclatura que a gente usa hoje. Fato interessante é, se a gente analisar as unidades de medidas da constante de Planck, a gente vê, né? A unidade de medida da constante de Planck, só inverter lá é a unidade de energia sobre frequência. Em termos das grandezas físicas fundamentais, massa, comprimento e tempo, energia é dado por essa expressão aqui. Massa, comprimento ao quadrado, inverso do tempo ao quadrado. Frequência. A frequência é o inverso do período. O período é tempo. Então, tem um tempo aqui. Simplifica ml quadrado sobre 2. Eu tirei um L para cá. Isso é comprimento vezes massa, comprimento sobre tempo. Ó, espaço sobre tempo, velocidade. Massa vezes velocidade. Aqui a gente pode então escrever a unidade da constante de Planck, como sendo a unidade de comprimento vezes a unidade de momento linear. Vou escrever aqui que eu não coloquei. Comprimento momento. Deixa eu apagar esse. Momento. E quando a gente tem unidade de comprimento vezes unidade de momento linear, isso é a mesma coisa que unidade de momento angular. É interessante verificar que a unidade de medida da constante de Planck tem a mesma unidade de momento angular. Quando a gente estiver tratando mais à frente no curso, a gente vai verificar spin. Então, uma maneira de a gente escrever spin
chamar aqui o módulo do vetor S, que é o spin das partículas vou considerar partículas de spin meio, isso é igual a meio de H cortado. Isso aqui, H cortado é uma maneira de escrever H sobre 2π, que aparece tanto, que aí a gente chama de constante de Planck reduzida. Então, momento angular, spin, a gente pode associar com o momento angular da partícula em termos da unidade da constante de Planck. Ó. Isso aqui é tudo constante. Então, spin, que é uma maneira de a gente relacionar com o momento angular da partícula, da mesma unidade da constante de Planck. Isso é uma relação interessante. A gente pode explorar depois. E por que eu estou analisando a unidade de medida da constante de Planck? Porque eu chego à conclusão que eu posso associar um comprimento a qualquer partícula que possua massa. Ó, isola, isso não é comprimento vezes momento? Isola o comprimento, então a unidade de comprimento é o quê? A unidade da constante de Planck dividido pela unidade de momento linear. Isso aqui é h sobre momento linear, quantidade de movimento, massa vezes a velocidade do corpo. Então, qualquer corpo, qualquer ente físico que possua massa, eu posso associar um comprimento que é dado em termos da constante de Planck dividido por esse momento linear desse corpo. Isso é importante para o que eu vou analisar agora. A gente pode analisar a relação de dispersão de energia e momento para um fóton, no caso, o quantum de energia. Classicamente, se eu considerar uma partícula livre, qual é a energia dessa partícula? É a energia cinética dela. Meio de mv ao quadrado, de v é a velocidade e m é a massa dessa partícula. Se ela está se movendo, ela tem uma certa velocidade, então ela tem um certo momento, massa vezes a velocidade. Tira o módulo quadrado, isola o v aqui, substitui quem é v em termos de p, a gente encontra uma relação de dispersão de energia para essa partícula que envolve a relação entre a energia e o momento dessa partícula. Ou seja, a energia dela é igual a p quadrado sobre 2m. Isso é uma relação não relativística. Quando, em 1905, Einstein propôs que a radiação era composta por unidades localizadas de energia, isso não tinha um significado real. O que era esse quantum de energia? Então, ele estabeleceu em 1905, não havia realidade física, no sentido de que... Desculpa. No sentido de que essa hipótese dele não tinha uma implicação física mensurável a priori. Porém, desde 1905, ele publicou os trabalhos sobre relatividade restrita, também publicou outros trabalhos, e em 1909 ele associou que alguma característica a esse quanto de energia, que estou chamando aqui agora de fóton. Qual é a característica? Se está localizado, se essa está localizada espacialmente, então isso pode ser considerado como uma partícula. Ele não considerava em 1905 como sendo uma partícula, mas em 1909 ele publicou um artigo onde ele associa momento ao fóton, ou seja, momento é uma característica de partícula, é partícula que tem momento. E ele associou uma característica de partícula a uma coisa que anteriormente era considerado onda, que era a radiação eletromagnética. Vamos ver como é que é essa relação de dispersão relativística. Quando a gente vai calcular a energia relativística, a gente pode considerar nesse mesmo modelo quem é essa energia. É dada por essa expressão, m0c² dividido, esse fator aqui da raiz é o fator de Lorentz, é o fator de contração de Lorentz.
E quem é M0? M0 é o que a gente chama de massa de repouso, porque na relatividade a gente tem dois tipos de massa, a massa de repouso e a massa inercial. Então, a massa de repouso é aquela relacionada onde o corpo está parado no referencial inercial. Então, é a massa de repouso. Quando você analisa a questão da energia desse corpo num referencial inercial e ele possui uma velocidade nesse referencial inercial, então a gente associa uma massa inercial. Aqui eu escrevo a energia e o momento em termos dessa massa relativística aqui, ó, que é dado pela massa de repouso dividido pelo fator de Lorentz. Tá vendo? A massa aqui agora é esse m0 mais o fator de contração aqui. Não é difícil mostrar que se eu manipular essas duas expressões aqui, tira o módulo dessa, quadrático e tal, vai brincando, a álgebrazinha não é difícil, a gente mostra que a relação de dispersão de energia relativística é dada por essa expressão. A energia ao quadrado é igual a pc ao quadrado mais m0c ao quadrado. Se o corpo está lá, não tem o momento, a gente chega na equação famosa de Einstein lá, que diz que é igual a mc ao quadrado. Na verdade, a gente vai chegar nesse cara aqui agora, quando a gente aplica para o fóton. Quando a gente aplicar para o fóton, desculpa que eu falei que era esse cara zero, é esse cara aqui, que a massa inercial do fóton é nula. Fótons não tem massa de repouso. A massa de repouso dele é sempre nula. Por quê? Porque para todo referencial inercial, esse fóton está viajando com a velocidade da luz. Você não tem, eu vou analisar aqui, colocar como sendo uma onda, mas é uma coisa pictórica. Se você tem um fóton aqui viajando com a velocidade da luz, c, não tem como estabelecer um outro referencial inercial onde ele está parado aqui, a não ser que seja um referencial comóvel junto com ele aqui. Você está viajando com a mesma velocidade da luz. Aqui são outras coisas que não são interessantes eu começar a comentar agora, que podem complicar mais. Mas o que eu quero deixar claro é que quando a gente considera o quantum de luz, que a gente chama de fóton, quantum da radiação eletromagnética, a massa de repouso dele é igual a zero. Então, esse termo aqui é nulo quando a gente aplica a equação de dispersão de energia relativística para um fóton. Logo, corta o quadrado aqui e aqui, eu encontro a energia desse fóton. A energia desse fóton é dada pelo momento associado a ele vezes a velocidade da luz. Isolo o momento é sobre c. Só que a energia do fóton, na hipótese de Einstein, é dado por um múltiplo aqui, ó. Cada fóton tem energia hν, ou seja, a constante de Planck vezes a frequência desse fóton. Logo, eu posso associar o momento do fóton. Aqui eu só estou usando aquela relação C é igual a lambda νi. Então, νi sobre C é igual a 1 sobre lambda. Essa relação ela é muito importante. Primeiro porque, a partir dela, a gente observa que o fóton é uma partícula do ponto de vista quando a gente associa momento é algo associado à partícula, o fóton tem momento. E esse momento é dado pela constante de Planck dividido por um comprimento. E aí a gente recai no que eu falei aqui. Toda partícula que possui massa pode ser associada a um comprimento a ela. Então, aqui, lá em 1909, o Einstein já estabelece uma relação que a gente vai estudar mais a fundo nas próximas aulas, está relacionada à dualidade onda-partícula. Nesse caso da radiação, do fóton.
ele possui ao mesmo tempo características de partícula, ou seja, possui momento, mas também possui características de onda, tem um comprimento de onda. E essa introdução do momento do fóton, como eu falei, ocorreu depois de ele estabelecer primeiramente a teoria dele em 1905, foi só a partir de 1909. E foi quando agora esse quantum não é uma construção idealizada, ele tem materialidade. Se ele tem momento, esse momento vai interagir. Tem transferência de momento também. Você não tem só transferência de energia. Essa transferência de momento entre a radiação e a matéria, a gente vai analisar depois no efeito Compton. Você tem lá um elétron e aí vem um fóton e depois a gente espalha esse elétron que estava aqui acabou vindo para cá. Aí a gente analisa os ângulos de espalhamento. Esse fóton inicialmente tem uma energia que está associada ao comprimento de onda, mas ele também tem um momento. E esse momento interage com o elétron aqui e tem uma transferência de momento aqui. Bem, vou falar rapidamente sobre os mitos e erros propagados sobre a teoria de Einstein. Eu acabei tropeçando nesse artigo do Craig, que é muito bom. Embora esteja em inglês, ele fala sobre questões que são apresentadas de maneira geral nos livros didáticos que não correspondem à história e tudo mais. O primeiro deles é que a teoria de Einstein de 1905 se assentava e era uma continuação natural da teoria de Planck de 1900, adotada por Einstein e aplicada à natureza da luz. Isso é um equívoco, porque Einstein partiu da lei de Wien, estabelecida em 1896. Essa lei ela era válida apenas para altas frequências, como eu discuti na aula passada. Ele acreditava que a teoria de Planck não poderia concordar com a ideia de quanto de luz. Lembra que a ideia do Planck foi estabelecida lá para os osciladores de Planck lá numa cavidade. E aqui ele já partiu, é bem mais revolucionária a ideia dele, que a natureza da radiação já é quantizada, independente de ela estar interagindo ou não com os elementos, com a matéria no caso. E é interessante observar, tem um autor que acho muito relevante, que é o Thomas Kuhn. Ele tem um livro, publicado acho que desde a década de 70, que é A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele é um dos que defendem que a teoria quântica não começou com Planck. Que a teoria quântica ela se estabelece mesmo, quem revoluciona é o Einstein, em 1905. Ele levanta discussões a respeito disso que talvez seja interessante. Para quem tiver interesse, procure aí. Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas. Também há um engano quando os livros didáticos apresentam o trabalho de Einstein dizendo que era uma teoria sobre o efeito fotoelétrico. O trabalho de 1905 de Einstein não era exclusivamente sobre o efeito fotoelétrico. Das 17 páginas, apenas 3 tratavam do efeito fotoelétrico. Ele estava tratando, de maneira geral, o processo de interação da radiação com a matéria. Como é que a radiação é gerada e como é que ela é transformada nos processos de interações. É argumentado também em muitos livros didáticos e outras publicações que o ponto central da teoria seria a explicação de uma série de experimentos que mostravam que a energia cinética dos fóton-elétrons variava linearmente com a frequência da luz, independente da sua intensidade. Olha, primeiro, eu tentei enfatizar aqui que a hipótese dos quantas de energia, onde cada quantum de energia tem energia igual a HNI, ela foi introduzida de um ponto de vista teórico e não como uma resposta aos experimentos fotoelétricos. Não haviam experimentos à época que sustentassem a teoria de Einstein. Agora eu vou unificar esses últimos 2 pontos. Isto seria inexplicável sem a hipótese da existência do fóton. E também, não havendo nenhuma alternativa clássica, a teoria de Einstein tem sido naturalmente aceita. Primeiro,
A gente sabe que havia outras teorias semiclássicas, mesmo a teoria totalmente clássica do Leonardo, do gatilho, que explicavam o fenômeno do efeito fotoelétrico sem a necessidade de ter que introduzir fóton, ou caso o quanto de luz. Então havia sim hipóteses que explicavam sem a necessidade do fóton, e havia outras teorias. Por isso, a ideia do Einstein é justamente o contrário. Ela não foi naturalmente aceita. Então tudo bem, depois que mostrou, os livros costumam apresentar que havia uma inconsistência nos experimentos, e aí a teoria de Einstein supriu essa lacuna, por isso ela foi aceita. Esse caminho não foi muito bem assim não, é o que os autores chamam de quase história, onde constrói uma narrativa para convencer o leitor dos fatos. Então é meio complicado analisar isso. É o Whittaker, lá nos anos 70, 80, que coloca essa questão da quase história nos livros didáticos. E também os livros, não só livros, né, muitas publicações didáticas alegam que a verificação final da teoria de Einstein teria acontecido em 1916 com a série de experimentos desenvolvidos por Millikan. Então, pelo que eu vi, não é bem assim. Os experimentos que o Millikan fez constatavam as relações, as predições de Einstein, mas ele tinha como explicar, na época, haviam teorias que davam conta de explicar os resultados sem necessariamente ter que apelar para a hipótese de quantização da energia. E aí eu vou confessar para vocês, eu tive que refazer essa aula porque eu fiz baseado nos livros que eu estava analisando de física moderna e eu tropecei nesse artigo aqui, analisando, eu estava vendo outra coisa e acabei caindo nele. E quando eu comecei a ler esse artigo, achei interessante, eu vi que eu estava cometendo a maioria desses erros. Aí eu falei, opa, preciso mudar a estrutura dessa aula. E aí eu tentei balizar mais a aula de acordo com o que de fato ocorreu, né? E não baseado nesses mitos e erros que a gente vai propagando como sendo natural. Bem, na internet vocês encontram vários simuladores computacionais sobre o efeito fotoelétrico. Pode entrar lá no site do FET que tem, procurar, acha vários. Aqui eu vou fazer propaganda aqui do meu peixe, né? Bem, eu vou falar para vocês sobre um simulador do efeito fotoelétrico que é chamado SimuFóton. Ele foi desenvolvido aqui na Unifespa pelo ex-aluno do mestrado aqui, que é o Caio Silva, meu ex-orientando. E ele pode ser acessado gratuitamente. Você baixa, ele funciona em sistema operacional Windows. É só acessar o link aqui. Vocês vão encontrar lá, essa é a tela inicial. Dentro desse simulador há fundamentos teóricos, a tela de simulação tem um guia onde ensina a mexer e apresenta algumas atividades para educação básica. Quem se achar interessante, vão lá, testem. Aqui algumas telas, onde a gente tem a parte de fundamentação teórica. Aqui tem um print da tela de simulação, onde a gente tem um esqueminha baseado naquele proposto por Lenar. Tá aqui, ó, as placas, a fonte de voltagem do circuito. E você pode escolher aqui vários comprimentos de ondas da radiação incidente, indo do infravermelho até ultravioleta. Você pode variar a intensidade da radiação, tornar essa luz mais intensa, o brilho dela mais intenso ou não. Pode escolher qual é a voltagem do circuito ou a contravoltagem, se você colocar ela no sentido contrário. Você pode mexer na função trabalho da placa emissora, escolher qual é o material, isso altera a função trabalho. E aqui você analisa qual é a energia dos fótons incidentes e a energia dos fótons ejetados da placa. Aqui é uma figura pictórica, né, para mostrar os elétrons saindo e atingindo. Você consegue descobrir qual é a voltagem de corte aqui para uma dada radiação. Você vê qual vai colocando aqui até que você vê cessar esses elétrons sendo emitidos aqui do cátodo. Bem, acho que por hoje vai ser só isso mesmo. E aqui eu vou colocar uma frase que eu achei do Planck muito salutar para essa questão do efeito fotoelétrico e dessas diferentes teorias.
Uma importante inovação científica raramente faz seu caminho vencendo gradualmente e convertendo seus oponentes. Raramente acontece que Saulo se torne Paulo. O que realmente acontece é que seus oponentes morrem gradualmente e a geração que cresce está familiarizada com a ideia desde o início. Bem, aqui eu ressalto a vocês que os materiais vão estar disponíveis na pasta do Google Drive. Procura por aula lá que vai ter esse PDF. Também vai ter alguns artigos que eu acho interessante, de repente eu coloco lá. E eu gostaria que vocês, se for possível, avaliassem essa aula. Fiz um questionário lá no Google Forms lá e coloquei algumas perguntas para eu saber o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, para ver como é que eu posso aprimorar esse modelo de aula remota. Mais uma vez agradeço a todos e lembre-se que você pode compartilhar isso aqui quanto você quiser. As aulas vão ficar disponíveis no canal no YouTube aí para vocês assistirem. E logo mais teremos nosso encontro virtual. Até mais e até a próxima.